Os Nefilins são uma das figuras mais intrigantes da Bíblia, provocando a curiosidade de estudiosos, religiosos e interessados ao longo dos séculos. Esses seres misteriosos aparecem em apenas algumas passagens bíblicas, mas o impacto de sua menção é profundo e duradouro. Afinal, quem ou o que eram os Nefilins? A Bíblia os descreve brevemente, mas o suficiente para deixar muitas perguntas sem resposta. Desde tempos antigos, as referências aos Nefilins em Gênesis 6:4 e Números 13:33 despertam especulações sobre a natureza desses seres e sua possível conexão com o mundo espiritual ou com uma civilização ancestral. Eles são chamados de gigantes e heróis de renome, mas suas origens e propósitos permanecem envoltos em mistério. Neste vídeo, vamos explorar profundamente o que a Bíblia realmente revela sobre os Nefilins. Ao longo dos próximos minutos, você será guiado pelas passagens bíblicas que mencionam esses gigantes, as principais interpretações de sua origem e como eles foram reinterpretados ao longo da história, chegando até nossos dias na cultura popular e nas teorias modernas. Os Nefilins são mencionados pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 6:4, numa passagem que sugere uma ligação entre esses gigantes e os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens. O versículo afirma: naqueles dias estavam os Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram os valentes, os homens de renome. Essa descrição levanta muitos questionamentos. Afinal, quem seriam esses filhos de Deus e de onde vieram os Nefilins? Mais tarde, em Números 13:33, os Nefilins voltam a ser mencionados quando os espiões israelitas exploram a terra de Canaã. Eles relatam ter visto descendentes dos Nefilins, que eram tão grandes e poderosos que os israelitas se sentiam como gafanhotos perto deles. Esse relato reforça a ideia de que os Nefilins eram seres de grande estatura e força, mas ainda deixa muitas lacunas sobre sua origem. Essas passagens são as principais bases para o entendimento dos Nefilins na tradição bíblica, mas sua escassez e o tom enigmático com que são descritos abrem espaço para várias interpretações. Isso nos leva ao próximo ponto. Quais teorias existem sobre a origem dos Nefilins e o que esses textos podem realmente estar nos dizendo? A origem dos Nefilins é um dos aspectos mais debatidos entre estudiosos e religiosos. A interpretação mais comum é que eles surgiram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, como mencionado em Gênesis. Mas quem são esses filhos de Deus? Existem 3 teorias principais. A primeira teoria sugere que os filhos de Deus seriam anjos caídos, que se rebelaram e tomaram esposas humanas. Nessa interpretação, os Nefilins seriam uma descendência híbrida, meio anjo e meio humano, explicando seu tamanho e força descomunais. Essa visão era popular entre judeus e cristãos antigos e ainda é aceita por algumas tradições. A segunda teoria propõe que os filhos de Deus seriam descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes de Caim. Segundo essa visão, o casamento entre descendentes de Sete e Caim teria gerado uma linhagem corrupta, simbolizada pelos Nefilins. Essa interpretação é comum em contextos teológicos mais conservadores. A terceira teoria, mais recente, argumenta que os Nefilins seriam simplesmente uma metáfora para guerreiros poderosos ou líderes da época. Essa interpretação sugere que a Bíblia poderia estar usando uma linguagem simbólica para falar de homens fortes e influentes, sem implicar uma descendência sobrenatural. Cada uma dessas teorias traz diferentes perspectivas sobre o que os Nefilins representariam,
E entender essas interpretações é crucial para entender como eles são vistos hoje. Independentemente da visão adotada, os nefilins continuam a despertar a imaginação e o fascínio, especialmente na cultura popular. Os nefilins ultrapassaram as páginas da Bíblia e encontraram um lugar na cultura popular moderna. Desde filmes de ficção científica até séries de televisão e romances, esses seres são frequentemente representados como uma raça de gigantes poderosos ou entidades espirituais com habilidades sobre-humanas. Muitas dessas representações tomam liberdades criativas, ampliando o mistério e o fascínio em torno dos nefilins. Na cultura popular, os nefilins são frequentemente associados a teorias de conspiração que sugerem uma conexão com alienígenas antigos ou civilizações perdidas. A ideia de que os nefilins seriam descendentes de anjos caídos também contribui para essa imagem, tornando-os figuras atraentes para histórias de fantasia e ficção. Embora essas representações não sejam baseadas diretamente nas Escrituras, elas refletem o quanto o mistério dos nefilins continua a cativar a imaginação. Entretanto, o que a Bíblia realmente revela sobre eles é muito diferente dessas interpretações modernas. Vamos agora examinar como teólogos e estudiosos contemporâneos veem os nefilins e as controvérsias que ainda cercam essa figura enigmática. Nos dias atuais, os nefilins continuam a ser objeto de intenso debate entre estudiosos, teólogos e até entusiastas de temas sobrenaturais. Alguns pesquisadores veem os nefilins como anjos caídos, baseando-se na teoria de que eles seriam uma raça de seres híbridos, fruto da união entre seres espirituais e humanos. Essa visão é atraente para aqueles que acreditam na presença de forças sobrenaturais que influenciam a história humana. Outros estudiosos rejeitam essa interpretação sobrenatural, argumentando que os nefilins são um símbolo literário ou uma metáfora usada na Bíblia para representar o orgulho, a corrupção ou o poder militar dos homens antigos. Nessa visão, os nefilins seriam uma forma de descrever reis e guerreiros que se elevaram acima dos demais por seu poder, mas que acabaram sendo castigados pela divindade. Além disso, alguns pesquisadores modernos fazem uma análise histórica e arqueológica, explorando a possibilidade de que a ideia dos nefilins tenha origem em mitos de outras culturas antigas. Esse ponto de vista sugere que as narrativas bíblicas sobre os nefilins podem ter sido influenciadas por histórias de gigantes e semideuses de culturas vizinhas, como as civilizações mesopotâmicas. Essas diferentes interpretações refletem o vasto espectro de crenças e teorias sobre os nefilins. Mesmo após séculos de estudo e debate, a figura dos nefilins permanece envolta em mistério, dividindo opiniões e desafiando as interpretações convencionais. E por mais que tentemos desvendar seu significado, o enigma dos nefilins parece resistir ao tempo. Os nefilins são, sem dúvida, um dos maiores enigmas das Escrituras. As interpretações sobre sua natureza e origem variam desde uma linhagem de gigantes poderosos até uma metáfora para líderes humanos imponentes. No entanto, sua breve aparição na Bíblia deixou uma marca profunda, transformando-os em figuras místicas que alimentam debates e teorias há milênios. Ao refletirmos sobre os nefilins, podemos ver como esses personagens representam uma ligação entre o mundo humano e o divino, ou talvez entre o mundano e o mítico. Eles nos lembram que a Bíblia contém muitos mistérios que, embora antigos, ainda falam conosco, provocando questionamentos sobre nossa própria compreensão de espiritualidade e história. Talvez nunca saibamos com certeza quem eram os nefilins. Mas é justamente esse mistério que os torna tão fascinantes, deixando-nos com perguntas que continuam a nos intrigar. E agora, nos diga,
qual é a sua teoria sobre os nefilins? Compartilhe sua opinião nos comentários e continue explorando o mistério. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou desse conteúdo e quer explorar mais temas bíblicos e místicos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Deixe também o seu comentário com a sua opinião sobre os nefilins e sugira outros temas que você gostaria de ver. Até a próxima!